gente, mais um vídeo para o nosso canal, que não é só meu, é seu também, pode ficar à vontade e vir aproveitar desses conteúdos que eu estarei colocando nesses vídeos. Entrei nessa jornada de YouTube, achei a plataforma legal e também assim, como que eu posso dizer? Eu acho que eu posso te ajudar a colocar muitas coisas na sua mente, no seu coração, para você aplicar no seu dia a dia, na sua vida, experiência, entendeu? Porque a gente vivemos no mundo, mas nós temos que cuidar da nossa vida, do nosso corpo, da nossa alma, do nosso cérebro, da nossa mente, principalmente, porque o que nós pensamos é o que nós fazemos. Então tem coisas que os pensamentos vêm que nós não podemos seguir. E o vídeo de hoje eu quero falar para ajuda na hora da dificuldade. A autoajuda na hora que nós mais precisamos, no momentos difíceis, no momento que passamos pela tribulação. Ou seja, todo mundo vai passar por essa fase, que é essa fase de dor. E nós precisamos de pessoas para estar no nosso caminho, ajudando com palavras, dando uma mão de apoio. Então, nada mais do que uma pessoa que tenha experiências, que já viveu e conseguiu passar por aquela situação. Vim de um lar que não tinha muita sabedoria, os meus pais brigavam, discutiam dentro da nossa casa e nós fomos crescendo. Somos em 6 irmãos, fomos crescendo dessa forma, mas eu quis trazer para minha família que hoje Deus me deu. Sou casada tem 23 anos, tenho 40 anos e eu vim trazer para eu trouxe, não quero, não vim, eu trouxe e eu quero e eu trago para a minha família algo bom. Não quero trazer algo ruim que eu já colhi de alguém ou que eu já vivi. Vivi muitas experiências ruins, como passei também por muitas experiências boas e legais, tudo para o meu próprio aprendizado. Se nós for pegar a nossa luta e a nossa prova para o nosso próprio aprendizado, nós iremos passar por elas vitoriosas. Agora, se no meio da prova a gente achar que é uma prova para a gente ser provado e ficar na prova, nós nunca vamos conseguir sair dessa prova. A prova que eu falo é a dificuldade, é na hora do estreito, porque nós, seres humanos, nós se preparamos para tudo, menos para a adversidade. Nós se prepara para a gente fazer um passeio, se prepara para ir para uma viagem, se prepara para uma roupa, se prepara para o final do ano, se preparamos para uma festa de aniversário, para um casamento, mas para a adversidade nós não se prepara. E quando ela vem, nós ficamos frustrados, sem esperança, sem fé, sem ânimo, sem motivação. Se sentimos todos os sentimentos que você possa imaginar, ela vem ao nosso encontro. Então eu fiz aqui uma separação de alguns tópicos importantes, alguns pontos que eu uso no meu dia a dia e que não só eu uso, como várias pessoas conseguem usar e eles conseguem passar, Como eu já falei, vim de uma família tribulada, que as pessoas não tinham sabedoria de lidar uma com a outra, não tinha sabedoria de lidar com a sua situação, porque quando a situação ela é sua, as pessoas ao redor ela não tem nada a ver com o que você está passando. Então você não pode descontar nas outras pessoas, você tem que ter autoconfiança e autocontrole de si próprio para você não machucar as pessoas que estão ao seu redor, porque é o nosso dever tratar as pessoas como se fosse nós mesmos. Então, se você está no seu ciclo ruim, a pessoa que está do seu lado, ela não pode pagar por um alto que é seu. Então, nós temos que aprender. E como que nós aprendemos? Eu separei 9 tópicos aqui, como eu já falei. E para começar, o primeiro é a aceitação à realidade. Nós temos que aceitar a realidade que nós estamos passando na nossa vida. Um exemplo, se eu
sou mulher, engravidei, a minha realidade eu vou ter que aguentar aquele período. Só que a gente não acha que é gravidez. Nunca fui grávida, não tem como eu saber como que é uma gravidez. Quando começa a vir o processo, não tem como mais desistir. Você já está no meio da prova. Então você só vai ter que aguentar aquele processo de num período de gestação com o neném na sua barriga e depois você vai cantar o hino da vitória que o neném nasceu. Então a mesma coisa é a nossa vida, nossas dificuldades. Nós iremos passar por ela, mas nós temos que ter aceitação dentro de nós. Aceitação, você aceitar aquilo que está acontecendo na sua vida, aquela situação. Eu aceito essa situação, é para mim aprender, é dificuldade, tá difícil, mas eu vou conseguir e você consegue, entendeu? Você não pode se julgar pelo que você está passando. E no caso, você tem que aceitar a dificuldade que você está passando, porque é na dificuldade que nós aprendemos. Então, assim, você aceitando a sua situação é o primeiro ponto que você vai conseguir chegar até onde que você tem que ir, que é passar por esse deserto. Seja lá qual for que você esteja passando, porque tudo é dor, tudo sofre, seja uma perda de um ente querido, ou uma rejeição, alguma coisa que você está sofrendo, uma doença, alguma dificuldade, alguma angústia que você não sabe por que você está assistindo essa angústia. Mas o seu Criador sabe, porque nós somos provados para a gente ser aprovado. A aprovação, ela vem nada mais do que isso, para a gente ser aprovado. Então, o segundo tópico é a concentração no seu problema. Não se dedicar mais do que 20% do seu tempo ao seu problema. Você não pode ficar só focando esse problema, esse problema, esse problema. Você tem que agir naturalmente. Ficar falando, remoendo o que está acontecendo de ruim na sua vida não vai te causar nada, porque quando você fala, você se pronuncia as palavras elas são energéticas, são vivas, são energias que ela volta totalmente para você de novo e você vai se sentir desmotivado, sem ânimo, vai faltar coragem, vai faltar fé, vai faltar alegria. Tudo o que você não pode faltar nessa hora da adversidade, entendeu? Por isso que o inimigo da sua alma, o inimigo da minha alma, que quer ver você desse jeito, ele luta para ver você distraído. Ele faz você se preparar para todas as coisas, mas o principal, ele não te alerta a se preparar, que é o seu corpo, a sua alma, a sua vida, o seu espírito que você tem, o que dentro de você, o que você pensa, o que você quer fazer. Então nós temos que ter controle de dentro de nós, autocontrole da nossa vida para a gente poder conseguir enfrentar os obstáculos, né? E o terceiro ponto é reconhecer que o passado pertence ao passado e não se prender ao que já passou. Nós já falamos de dois tópicos, né? Que é para você aceitar, concentrar-se no seu problema e reconhecer que o que passou já era. Se você cair hoje e se machucar hoje, você vai ficar ferida. Esse dia vai passar, amanhã vai estar ferido de novo, mas você vai estar cuidando e você vai estar vendo que aquela ferida está se secando. E assim vai sucessivamente até a ferida se secar. Então, quando você fica com aquela ferida exposta, o que acontece? Você vai estar alimentando aquela ferida ali e ela nunca vai se fechar. É a mesma coisa com algo que aconteceu na nossa vida. Se alguém te humilhou, se alguém te traiu, se alguém te enganou, se alguém te rejeitou, o que passou, passou. Você tem que ter fé e paciência e amor, saber que Deus, Ele é com você acima de qualquer coisa.
que Ele enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer, para estar contigo, sempre, quando você precisar e quando você não precisar. Só basta você acreditar, aceitar você, que você é uma pessoa guerreira, forte, entendeu? Não aceitar nada de ruim que as pessoas venham falar para você. Você vem acreditar, achar que você está passando por aquela dificuldade que é um castigo. Tudo é um aprendizado na nossa vida. Vai querer qual lado que a gente vai levar, entendeu? Então, assim, a gente tem que pegar, reconhecer o que passou, passou e não volta mais. O passado não importa mais. O futuro só pertence a Deus. Nós temos que viver o hoje. Se hoje Deus permitiu você com vida, com a sua consciência sã, é porque Ele quer que você venha hoje viver e viver o melhor, e esquecer o que passou e saber que Ele está contigo nesse deserto, nessa prova, e você vai passar, vai conseguir passar. Quando nós estudamos, eu estudei, né? Não terminei meus estudos, estudei até o meu primeiro colegial. Mas eu me lembro muito bem que na prova eu tinha um medo de fazer prova, não gostava, porque geralmente a gente não tem ninguém para a gente tirar nossas dúvidas, né? Então, assim, vai prova e vem prova, a gente, se quiser você responde, se não quiser você não responde, mas aí vai ser o ponto que você vai ganhar. Mas na vida, não. Você tem que ter ação, você tem que reagir, você tem que responder, você tem que fazer as provas tudo certinho para você lá na frente você saber que você foi vitoriosa, que você ficou forte, entendeu? É como se a gente estivesse alimentando a nossa carne, os nossos nervos, a nossa célula, nossos hormônios, os neurotransmissores. É como se nós estivéssemos, é como não, nós alimentamos eles e eles ficam fortes, porque é corpo, alma e espírito. Nós temos que estar os três em equilíbrio, né? Então, assim, a força maior, ela vem de você, ela vem de dentro de nós. E quem nos dá é o nosso Criador, o nosso Deus, né? Como eu falei, já passei por muitas dificuldades e foi usando essas coisas que eu cheguei até aqui, aonde que eu cheguei, criei coragem e vou compartilhar a minha história com vocês, as minhas experiências, as minhas ideias. E é isso. Vamos então para o quarto tópico, o quarto ponto, que você vai observar a situação de fora, tentar ver a situação de fora mais objetiva possível. Então você vai começar a observar como que está a sua situação, a sua dor, o que você precisa, o que você precisa mudar, o que você está fazendo que não está dando certo, e começar a fazer aquilo que você não está fazendo para começar a fazer dar certo, entendeu? Então a gente não podemos desistir jamais. Desistir é um ponto crucial que nós não podemos tirar da nossa placa do nosso coração, porque se nós desistirmos, é que o teu inimigo quer, é o que o meu inimigo quer, que nós viemos desistir, não viemos querer viver, não queremos ter ânimo, nem fé, nem esperança, mas quem te criou, quem te fez, ele é maior do que todas as coisas. E quem te escolheu, ele não vai desistir de você. Ele vai estar com você. Pode estar difícil, eu sei que é difícil. Pode estar doloroso, eu sei que dói. Mas isso vai passar. Eu tenho certeza que vai passar. Muitas pessoas também têm certeza que passa, porque é como fosse uma fase de estação. Outono, inverno, primavera e verão. Assim somos nós, ao tempo para todas as coisas, ao tempo de colher, ao tempo de plantar, ao tempo de chorar, ao tempo de tudo, né? Só que não ao tempo para fazer as nossas vontades, ao tempo para nós fazer as vontades certas. E isso sim, se nós outrora fazer só o que nós achamos que tem que fazer, a gente pode cair em abismo
em lugares que não é para a gente cair, e o fardo se torna mais ainda pesado e a dor vem com mais forças. Então, esse foi o quarto ponto. Agora nós vamos para o quinto tópico, que é valorizar o lado bom da vida, procurar os fatores positivos da situação com pessoas que ajudaram ou experiências satisfatórias. Porque aqui está falando assim, para nós observar o lado bom da vida. Porque tudo tem um lado bom, nós não podemos só alimentar o lado ruim. Né? Nós somos, na minha imaginação, nós somos três pensamentos: um pensamento bom, um pensamento ruim, um pensamento bom. E o nosso pensamento, qual que nós vamos dar ouvido? O bom quer que você venha ser feliz, você venha ter paz, você venha conseguir resolver seus problemas, suas situações. O ruim, o lado ruim, quer que você fique nessa mesma escassez, nessa mesma vida de miserável, nessa mesma vida de coitado, que você tá com isso. Você não pode viver dessa forma, entendeu? Você tem que ser feliz de todas as formas possíveis que ser, sempre sendo grato, agradecendo a Deus, sendo sempre feliz positivamente, porque é através dessa positividade que existe dentro de você que você vai conseguir passar pela prova, dando glórias e louvando, cantando, alegre. Ninguém vai entender como que ele conseguiu passar por isso cantando. Poxa, essa pessoa só vive rindo, esse homem só vive rindo, essa mulher só vive cantando, mas ninguém sabe o que tem aí dentro de você. Só Deus sabe. Mas isso são estratégias, porque a gente não adianta falar do nosso problema para os outros, que não pode resolver, não é verdade? Então, esse aí foi o quinto tópico para você valorizar, né? Aprenda a valorizar o mínimo que for na sua vida. Seja fiel no pouco, que você será colocado no muito. Então, ser fiel no pouco significa você agradecer, ser grato sempre. Tá chovendo? Seja grato. Para que reclamar? Tá chovendo, não tem como lavar roupa. Tá sol? Seja grato pelo sol. Entendeu? Então tem um tempo para todas as coisas na nossa vida e nós não tem como fugir do nosso tempo também, que nós iremos chegar ao nosso tempo na nossa vida. E nós temos que conseguir passar. Vai estacionar? Vai parar? Não pode. Tem que ir adiante, tem que seguir, tem que ser forte e valente. Então a gente vai para o sexto tópico, né, que fala refletir antes de agir, evitar agir no calor da emoção e parar, respirar e pensar nas soluções possíveis. Então assim, aqui tá falando para a gente refletir e agir. Coisas que eu gosto de fazer. Tipo, aprendi de ver, contemplar as coisas ao redor. Eu tenho 3 filhos e eu aprendi muito com meus filhos, olhando. Eu tenho 3 filhos, cuido dos meus filhos, né? Graças a Deus, meus filhos já estão grandes, mas ainda continuo criando, que a gente sempre vai ser mãe, sempre vamos estar criando nossos filhos. Mas assim, foi eu refletindo e contemplando as outras pessoas que também eu consegui chegar até aqui, né? Então, assim, quando você vê que você não consegue fazer nada, você não tá conseguindo fazer nada, que tá tudo bagunçado na sua vida, para, pensa, faça uma respiração profunda, porque é importante você fazer respiração profunda. Depois eu vou explicar melhor sobre a respiração profunda, né, que a gente precisa aprender e fazer certo por causa que é importante na nossa vida. Mas agora vamos falar sobre esses tópicos, né, que antes de você agir, você pensa, né, você pensa bem o que você vai fazer, se é as coisas certas mesmo que você tem que fazer, para depois o fardo não ficar pesado sobre as suas costas e você não vir se arrepender e não causar danos pior, não só para você, mas como as pessoas que estão ao seu lado também. E nós vamos para o sétimo tópico, né?
Pedir conselhos, procurar pessoas que já passaram pela mesma situação. Pedir conselho e passar pela... Pedir conselho para as pessoas que já passaram pela mesma situação que a sua é uma boa ideia, era uma ótima ideia. Então, gente, é como eu estava falando, que tem que pedir conselho para alguém. E quando for pedir conselho para alguém, você tem que saber com quem você está falando, que às vezes a pessoa ela pode te aconselhar, fazer algo com aquilo que não é para você fazer. Porque nós temos que fazer as coisas certas, senão não conseguiremos conseguir pelo caminho certo. E o caminho é o caminho estreito, o caminho largo. Muitas pessoas entrarão, mas não conseguirão resolver e solucionar os seus problemas só pelo caminho estreito, que é o caminho certo. Então vamos lá para o 8º tópico que eu escrevi aqui para a gente aprender como lidar com as situações difíceis, e é manter uma rotina, tentar acordar no mesmo horário de costume e criar um ambiente. Você tem que manter uma rotina na sua vida. Tipo assim, se uma pessoa ela tem um trabalho dela, ela faz aquela rotina sempre, a mesma coisa é nós na nossa vida. Nós temos que cuidar de nós. Tipo, acordar cedo, cuidar dos seus deveres, sabe? Buscar você ler mais sobre aquilo que você quer aprender, sobre a situação que você está passando. Porque se você não buscar, você não vai conseguir. De braços abertos, não vai conseguir. E a melhor ajuda que nós temos é nós mesmos. Se eu não me esforçasse, se eu não me esforçar, se eu não me levantar da cama todos os dias, ninguém vai fazer por mim. Eu que tenho que fazer. Entendeu? Então, vamos lá para o último e o 9º tópico, que é combinar tarefas desagradável com agradável. Tentar tornar as tarefas, mesmo desagradável, a combiná-la com outras atividades. Na nossa vida, nós não temos só aquilo que nós gostamos. É por este ponto, querer fazer só o que nós gostamos e o que nós quer, que nós perecemos. Porque a gente quer fugir da prova, a gente não quer cumprir nossas tarefas, os nossos deveres, porque ninguém quer abaixar a cabeça para nenhuma situação, para nada mais. Todo mundo quer ficar com o nariz lá em cima, eu posso, eu faço e aconteço, mas não é assim. Na hora da dificuldade, se você não tiver alicerçado em algo, na verdade você não vai conseguir passar. Então você tem que usar a sua mente, exercitar o seu cérebro, para o seu cérebro ajudar o seu corpo, porque é tudo uma combinação. Se não tiver essa combinação, não tem vida, não tem ser humano, não tem alma, não tem nada. Então você tem que fazer coisas para deixar o seu corpo bem. Como? Fazendo exercício com o seu cérebro, colocando músicas que você gosta, que te faz bem. Não música que vai alimentar coisas que vai te trazer ao passado e vai te trazer dor. Você tem que se alimentar de coisas que vai te fazer bem o hoje. Esquecer o que passou, se focar no hoje. E o não se preocupar com o que amanhã vai vir. Porque a nossa vida ela já está na mão de Deus. Ela é projetada por Deus e Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe por que você precisa passar por esse momento difícil, como ele sabe da gente também. Não tem a borboleta para ela voar, ela tem que passar por um processo. Então todos nós passamos por um processo. O processo da borboleta ele é tão tremendo que ela primeiro ela é um largato, depois do largato ela fica dentro de uma bolha, depois da bolha que vai sair aquelas asas de dentro dela e ela vai voar. Então imagina o processo. Será que dói nela? Com certeza deve doer, nós não estamos nela para saber, né? Então assim, com certeza dói, como o meu processo e como o seu processo dói. Mas não é o fim de tudo, é apenas uma prova, ela vai passar. Só que na hora da angústia, na hora da dor, na hora do sofrimento, nós ficamos cegos e não enxergamos nada. Né? Mas foi na hora da dor, foi na hora do sofrimento que eu consegui chegar até aqui, né? Eu gosto muito de falar da palavra de Deus porque foi o que eu aprendi, é o que eu aprendo. Não estou na igreja, não faço parte de nenhuma religião, de nenhuma congregação, mas já fui da igreja, fiquei 11 anos na igreja, eu e meu esposo. Fui batizada
na igreja, nas águas, o meu esposo também. Os meus filhos eu apresentei eles na igreja, mas nenhum deles foram batizados. Mas eu busco para eles buscar o Senhor enquanto pode se achar. Eu estou afastada dos caminhos do Senhor, da igreja, mas cada dia que passa, a palavra de Deus ela entra dentro de mim, porque o Senhor ele me escolheu e eu sei que na hora certa ele vai me colocar aonde ele quer que eu esteja. Porque a palavra de Deus ela fala que o bem que a gente quer fazer, a gente não faz, mas o mal, quando a gente vê, nós já estamos tomados. E é assim, quando eu estava lá dentro da igreja, eu não entendia como que as pessoas elas não conseguiam entrar. Mas hoje eu tô fora, eu vejo como que é difícil você entrar e ficar firme na igreja. Mas a igreja eu aprendi hoje que somos nós. Nós somos um templo. Agora cabe a nós qual templo que a gente vai querer ser, do bem ou do mal. Só existe dois caminhos mesmo, não tem para onde correr. E essa foi a minha conversa hoje com vocês de superação, de dor, de dificuldades, né? Eu já passei por várias, não é que aqui parou, não vou passar mais, vai vir, eu sei mais e mais, mas com esses tópicos, com essas palavras que eu falei, foi o que me ajudou e eu creio que é o que vai me ajudar. Permaneça em silêncio se não é para você falar, né? Permaneça em vigilância se não é a hora de você agir. Então, assim, as duas coisas que é o crucial na nossa luta. Na nossa luta, a gente não vai ficar reclamando para quê? Para a gente se sentir mal? Então a gente fica em silêncio, né? Então só canta, louva, né? Adora Deus, dance, seja grato da forma que você sabe ser, mas seja grato que essa luta ela vai passar, né? E esse foi mais um vídeo para o meu canal, que eu possa conseguir ter mais graças e mais graças de Deus para estar aqui novamente com vocês, né, trazendo esses conteúdos que para mim tem muito valor, é muita riqueza, eu gosto de ler, de releio, e eu consigo e eu gosto de praticar na minha vida. Por mais que eu me deslize, às vezes perca a paciência, posso gritar, falar, nós somos ser humano, nós somos falhos, mas Deus ele é conosco e se Deus ele te escolheu, você sabe que Deus ele está falando com você, tá bom? Que se fique esse vídeo com essas palavras no seu coração e venha praticar e fazer uso, bem uso delas. Fica com Deus e um grande abraço para vocês.